Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT e hoje nós iremos analisarmos aqui o gráfico do SD no par real, tá? Nesse caso o SD par PRL. Então vamos aqui primeiro ao gráfico do Bitcoin, tá? Nós estamos acompanhando o Bitcoin aqui à risca. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que nós estamos aguardando o Bitcoin em uma zona de acumulação, tá? Essa zona de acumulação, se vocês observarem, conforme eu já falei aí em outros vídeos, nós temos aqui o corpo do candle, nós temos sombras, tá? Então, poderia corrigir a princípio até esse nível. Então, esse campo aqui, ó, passa a ser a nossa zona de acumulação, tá? Essa zona aqui, geralmente eu coloco na cor verde, para que vocês entendam. Eu espero que o preço chegue até essa região, tranquilo? Então aqui seria um bom ponto de compra, claro, se chegando nesse nível, o Bitcoin reverter para cima. Claro, a tendência seria uma boa zona de compra. Então eu tenho acompanhado essa zona de compra aqui, na expectativa de que o Bitcoin corrija até esse nível para nós comprarmos, tá? Ou quem sabe, no mínimo, aguardar uma reversão de tendência. Então, como que isso funciona, né? Para quem está assistindo agora, quem já acompanha sabe que eu já sinalizei tudo isso, mas é preciso recapitular porque eu irei fazer uma extensão desse vídeo lá no gráfico do par USD. Então, observem, nós temos aqui uma zona de suporte. Claro que nós temos o corpo, aqui eu estou levando em consideração a mínima aqui da sombra, ó, essa sombra aqui. Então observem, nós sabemos que candles positivos eles abrem de baixo para cima, candles negativos eles abrem de cima para baixo. Então nós temos aqui, ó, praticamente um engolfo de baixa, confirmado aqui com 3 candles. O preço até tentou voltar aqui e confirmou a abertura negativa ontem. Claro, foi a abertura do diário às 21 e do semanal, tá? No domingo nós temos a abertura do semanal, ou seja, todos os domingos às 21 horas. Então aconteceu a abertura do semanal, ele ainda mostra um padrão negativo. Eu falei para vocês que ele estava andando de lado aqui, ó. Foram 15 dias. Se contarmos aqui, já passa dos 15, porque eu acredito que já é a terceira análise que nós fazemos. Vou sinalizar aqui com uma cor diferenciada. Observem que nós temos aqui, ó, um canal onde o preço está andando de lado, ele poderia sim reverter para buscar a resistência desse padrão, tá? Então, quanto que daria essa resistência aqui? Nesse caso aqui, 3,63. Bom, se ele vira a mão aqui desse ponto, 3,63, e nós temos a máxima aqui, ó, que ele poderia reverter a tendência. Claro que nós precisamos aqui de uma análise de Fibonacci, mas esse seria o alvo caso ele reverta. Por quê? Porque nós trabalhamos com risco vezes retorno. Bom, virou mão, eu entrei, 3,63 vale a pena? Sim, porque a teoria diz que é arriscar 1 para buscar 3. Então, se eu já estiver no jogo aqui, calibre stop rompeu, eu sei que o alvo é 15,36. Porém, no momento, o gráfico tem mostrado o que? Distribuição e não acumulação. Então, ele mostra para nós que está fazendo um padrão de topos mais baixos. Aqui tentou até um rompimento, ó. Nós levamos em consideração esse padrão. Preste atenção. Se eu pegar sombras aqui, ó, dá para fazer dessa forma. Caso contrário, teria que ser assim, ó, tá? Então vocês têm duas probabilidades. Como eu sei que isso aqui rompeu dessa forma, eu preciso respeitar assim, ó. Ele fez sombras, fez um falso rompimento, voltou, encontrou suporte, tentou a primeira, não conseguiu, corrigiu, tentou a segunda. O que é que eu vejo aqui no diário, tá? Preste atenção para nós analisarmos todas as probabilidades. Movimento 1 para o back de 2, tá? Qual seria o próximo movimento? Movimento 3, 4 e 5. É um movimento positivo. Mas nós temos probabilidade de 50% para ambos os lados. Nós sabemos que o mercado ele se move para cima, para baixo e lateral. Ou seja, o padrão que ele está mostrando para nós já é um padrão lateral. Então ele precisa fazer dois movimentos, ou romper para cima ou
para baixo. O lateral ele já está confirmando o que está fazendo. Aí algumas pessoas poderiam dizer, mas aí é teoria de Dilma. Nós sabemos que ele tem que romper para cima ou para baixo, mas calma aí. As probabilidades maiores aqui estão indicando que ele tem tendência de romper para baixo. Eu irei subestimar o mercado? Não, porque eu já conheço esse mercado. Então, o que eu posso fazer, Cláudio? Me posicionar. A paciência nesse mercado ela é uma virtude e é preciso ter paciência. Bom, Bitcoin ele pode estar custando 109 mil ou 15.400. É o mesmo Bitcoin. Agora, o que muda, o que diferencia um investidor do outro é no ponto que ele compra, tá? Então, se você comprou aqui, provavelmente você está tendo prejuízo. Se você comprar aqui e ele reverter, provavelmente você terá lucro. Então, é preço associado ao tempo, ao time da operação. Então, tenham paciência. Vamos lá. Cláudio, eu quero entrar aqui. Ó. Ele tocou o fundo e inverteu. Eu quero pegar logo 3,63. Entrou nesse nível, nessa região, calibre o stop aqui embaixo, tá? A minha expectativa é que se ele corrigir, ele venha buscar essa região conforme ele fez essa sombra aqui, ó. Fez a segunda, 3 sombras aqui que ele buscou essa região e foi uma região saudável de compra. Por mais que as pessoas compraram aqui, ó, 91,138, ele buscou esse nível. 99,449. Foi uma boa compra? Sim, porque foi lucrativo, correto? Então, assim, sempre procurando uma zona confortável de compra, tanto para o Bitcoin como para as altcoins. Então, vamos aguardarmos aqui o desfecho. Olha só, Cláudio, eu não confio nem tenho segurança em comprar aqui. Então, espero ele romper 3,63 para pegar esse nível aqui, ó. 11,55, arredondando 12%. É uma boa entrada? Sim, também é uma boa entrada, entende? Agora, se ele perde esse suporte, 94,927, seria favorável para quem? Para quem opera mercado futuro shortando, para buscarmos esse nível, quem sabe vocês aguardarem um toque nessa região. Até essa região aqui, ó. Observem que nós temos uma região aqui, ó, livre. Qualquer coisa que ele descer aqui é válido analisar uma compra desde que ele reverta a tendência. Então, assim, se eu analisar, se eu observar aqui o gráfico por essa ótica, movimento 1 rompeu esse padrão, movimento 2 de pullback, ele precisa fazer um 3, certo? Se ele faz um movimento e perde esse suporte, ele invalida esse padrão aqui. Então, invalidou. Se isso aqui realmente fosse uma onda 1, ele acabou perdendo o suporte da 1, invalidou, e agora tudo indica que ele busca a zona de suporte. Por quê? Porque aí ele estava dando continuidade àquele padrão que ele já estava fazendo há um bom tempo atrás. E seria esse padrão aqui, ó. Seria isso aqui. Ele vem fazendo isso. Corrige, né? Encontra suporte aqui, ó. Voltou de uma vez, corrigiu, encontrou zona de suporte, tentou voltar. Faz pullback de 2, não conseguiu reverter, perdeu o pullback, deu continuidade à queda, correto? Ou melhor, deu continuidade à correção. Por quê, Cláudio? Porque vai passar a ser queda quando as médias móveis cruzarem entre si. Até o presente momento não é o caso, tá? As médias móveis estão positivas e aqui é uma retração, pessoal, retração nas médias. Eu irei explicar para vocês. Então, de qualquer forma, movimento 2, aqui nós temos suporte, está segurando o preço, ó. Presta atenção, estou falando dessa zona, ó. Voltou aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 dias andando de lado, porque nós estamos no gráfico diário. Então isso aqui, ó, é um teste para cardíaco. Quem não tiver paciência, ou seja, virtude, acaba se precipitando e perdendo. Por quê? Ele faz um movimento, agora é lua, né? Sempre assim, quando move para cima, reverteu a tendência, agora é lua. Aí entra, ele corrige tudo e volta para a estaca zero, tá? Essa estaca zero aqui provavelmente é uma onda 2, mas como que eu confirmo que é 2? Ele precisa abrir positivo e reverter. Enquanto ele não reverter essa tendência, ele pode simplesmente perder o suporte e invalidar todo esse movimento, certo? Cláudio, você está olhando no micro? Sim, eu posso olhar no macro para vocês também.
Tirando isso aqui no micro, eu analiso uma possibilidade no macro, tá? Que seria essa aqui, ó. Movimento 1, tá? O back de 2 nessa região de suporte, e ele precisa fazer o quê? Uma 3 no macro, 4 e lá em cima mais uma 5 para retestar 109. De qualquer forma, por que eu posso fazer isso? Porque isso aqui, ó, disse para mim que era uma linha de tendência de baixa, tá? Que foi quebrada conforme ele fez. Se eu pegar aqui 1, 2, 3, foi lá no topo, é 4, 5A, poderia ser uma B e uma C, tá? Eu estou pegando aqui no macro, ó. No macro poderia fazer uma. Se aqui for 2, 3, 4, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Observe que aqui vem rompendo, né? Ele fez um padrão aqui, fez um pullback. De qualquer forma, ele não rompeu. A 1 seria aqui. Então, assim, se aqui for 2, aqui uma 3. Aí aqui nós temos um pullback de 4 e um topo de 5, tá? Ele poderia ter feito uma A, certo? Corrigiu a B poderia ser essa verde e aqui o fundo e andando de lado. De qualquer forma, se precisar subir aqui, precisa romper para fazer 1, 2 e 3. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, no macro, poderia ser esse movimento. Aqui nós já temos, ó, mais uma linha de tendência de baixa. Conforme aqui, ó, ele rompeu nesse ponto, essa poderia acontecer o rompimento de 1 aqui para o back da para fazer o quê? 3. Então, eu acredito que é preciso respeitar esse movimento para cima, porque ele rompeu essa região. Olha onde a sombra veio. 99,620. Está fazendo um pullback de 2. Enquanto ele não perder esse suporte aqui, eu não subestimo o mercado. Agora vai derreter e aquela coisa toda que nós já conhecemos, né? Então aguardem a decisão disso aqui. Cláudio corrigiu e perdeu o suporte. E por que ele tem uma probabilidade alta de perder? Vamos aqui aos indicadores, rastreadores, filtros. Nós temos aqui nuvem de Etimoco. Observem que o padrão dele, quando era um padrão de alta, a nuvem, o gráfico utilizava a nuvem como suporte, ó, afastava da nuvem, suporte, superou a nuvem aqui, pullback. Geralmente, ela rompe no enfraquecimento. Então, aconteceu o quê? Um pullback aqui, ó, e ela está trabalhando, o gráfico está trabalhando abaixo da nuvem de Etimoco. Aqui nós temos uma projeção, deixa eu só tirar esse preço aqui. Nós temos uma projeção da nuvem de 26 períodos. Aqui nós temos mais um enfraquecimento da nuvem. Fica claro esse enfraquecimento dela. Apesar de estar mostrando uma projeção de 26 períodos, aqui tem um enfraquecimento onde o preço poderia reverter desse ponto e romper exatamente aqui, certo? Observem como o padrão, quando ele é um padrão forte, observem como a nuvem, ela fica, ó a largura disso aqui, tá vendo? Vocês percebem que é um padrão forte, ela começa a enlarguecer, ficar larga, porque o movimento é um movimento forte. Quando ele é um movimento fraco, ela simplesmente começa a afinar. É um movimento de correção. O back, ela fez o quê? Afunilou aqui, ó, e o preço quebrou exatamente no enfraquecimento da nuvem. A projeção dela está mostrando para nós aqui, ó, que 26 períodos são 26 períodos. Ele é negativo, porque está vermelho. Se fosse positivo, esses 26 períodos estariam verdes. Mas aqui nós temos um enfraquecimento e, entendendo a volatilidade do Bitcoin, ele poderia romper exatamente aqui. Claro, é preciso aproveitar, né, essa formação possível 1, 2 para tentar uma 3 exatamente nesse ponto. Caso contrário, iria acontecer o quê? Força vendedor aqui continua atuando e joga o preço para baixo, tá? E eu estou falando que zona de conforto para compra, uma zona de acumulação seria aqui, mas eu não irei subestimar o mercado e falar para vocês que ele precisa perder esse movimento. Quando o mercado ele começa a andar de lado aqui, que nós já temos aí praticamente 16, 17 dias, ele está mostrando para nós uma consolidação, ou seja, entramos em um consenso. Eu só desço até aqui para vendedores e para compradores eu só subo até esse nível. O que vai acontecer aqui? Irá entrar uma força compradora mais cedo ou mais tarde e irá decidir esse padrão. Aí onde eu falo para os nossos alunos, você tem capital suficiente para reverter essa tendência do Bitcoin? Não.
Você tem capital suficiente para shortar Bitcoin desse ponto e fazer ele buscar níveis mais baixos? Não. Então você é um seguidor de tendência. Você não determina a tendência do gráfico. Então, para você se posicionar e tomar uma decisão, você precisa aguardar um padrão claro de operação. Aqui nós temos um padrão claro de operação, nós temos, qual seria ele? Lateralizando, toda vez que bater na mínima, mostrou reversão, eu compro, bateu na máxima, eu calibro stop. Isso aqui seria scalp, no máximo day trader, em tempos gráficos menores. Mas, Cláudio, eu não tenho capital suficiente para operar e principalmente um padrão de congestionamento, então aguarde. Preste atenção no rompimento, claro, do suporte ou no rompimento ou teste da resistência. Quando ele fizer uma fuga, é o momento de você analisar uma entrada. Isso serve para o Bitcoin e para as altcoins, certo? Então, a média de 25,50 ela está negativa, a nuvem de Ichimoku está negativa. Nós colocarmos VPVR aqui, ó, observe que ele está em um ponto forte de compra, certo? Aqui no passado foi uma zona forte de compra, é por isso que eu digo para vocês que poderia acontecer a reversão desse ponto. Caso contrário, ele perde e vem buscar essa região, que seria uma região confortável para os compradores, claro, depois que ele mostrar a reversão de tendência. Então essa zona é uma zona forte de compra, tá? O preço poderia reverter desse ponto e aproveitar aquele enfraquecimento da nuvem de Ichimoku, beleza? Então assim, é um movimento lateral, é preciso ter paciência porque o mercado está congestionado, resumindo, está indeciso. Se nós pegarmos aqui, eu vou limpar isso aqui, só para vocês terem ideia desse movimento no padrão micro, tá? Observem que eu só irei sinalizar aqui a mínima desses candles, esses aqui eu não levo em consideração, posso até sinalizar para nós termos uma base. Então na cor verde, que seria o nosso canal de operação, na cor amarela, que seria a máxima do movimento, e cor amarela para mostrar aqui a mínima desse candle. Então eu estou me referindo a esse candle aqui do dia 18 de fevereiro e esse candle aqui do dia 21 de fevereiro, tá? A mínima e a máxima e o nosso canal aqui lateral. Eu pego esse padrão aqui e reduzo para um tempo gráfico de 4 horas, tá? Observem como ficou amplo aqui o movimento, como aumentou a nossa região de operação. E observem que ele respeita um padrão, tá? Se vocês colocarem no 4 horas, fica fácil de operar day trader e scalp. Observem que ele toca nessa região, tocou nessa região, tá? Fez até uma sombra mais baixa. Depois busca o quê? A região superior aqui, a zona superior, né? Observem que existe um padrão repetitivo aqui, onde ele busca máxima, mínima. Aqui buscou mais baixo. Nós temos um setup para operarmos isso aqui. E aqui buscou mais alto, tá? Geralmente, quando ele faz essa sombra aqui, ó, ele retorna, faz a correção. Então, se ele está corrigindo, aqui é uma zona de suporte, tá? Porque ele já tocou no passado, 94.789, e aqui é outra região, 93.363. Ele precisa o quê? Reverter a tendência, caso contrário, a força vendedora continua empurrando para baixo até que ele chegue na nossa zona de acumulação. No passado aqui, ó, no dia 2 de fevereiro, de 2025, o gráfico já sinalizou para nós uma sombra que poderia corrigir até 91.263. Então, quando ele deixa uma sombra inferior ou superior, ele volta para retestar, tá? Observem que ele tentou voltar aqui, ó. A força compradora atuou, ele retornou e está tentando mais uma vez buscar esses dois níveis. Busca primeiro esse, segundo e terceiro. Se nós ampliarmos, tem níveis mais baixos aí para serem buscados. Quando que nós iremos falarmos do nível de 89, quando ele simplesmente se pegar toda essa região, nós sabemos que o próximo é esse nível aqui, zona de sombra, tá? Claro, se reverte a tendência, por isso que nós falamos em níveis mais altos, porque foi onde ele sinalizou a mínima e a máxima. Porém, esse padrão aqui no 4 horas, ó, é um padrão de distribuição. Ele não é um padrão de acumulação. Se é distribuição, eu preciso respeitar, entender que por enquanto a probabilidade maior é do preço corrigir. Eu quero migrar para o 4 horas para entender esse padrão. No 4 horas, observa como fica bacana aqui, ó. Por que as pessoas fazem day trade e scalp no mercado? Porque ele está repetindo o padrão. No 1 hora ele ainda é um padrão negativo. Se nós colocarmos aqui a nuvem de Ichimoku, esse padrão é negativo.
15 minutos vira muito rápido, mas qual seria o padrão do 15 minutos? Vamos dar uma olhada. Observem que mesmo no 15 minutos, que é um padrão curto, ele mostra um padrão negativo, uma estrutura negativa. Então, 15 minutos, 1 hora, 4 horas diário está mostrando para nós um padrão negativo. Então, a tendência, a probabilidade maior é ele corrigir, tá? Mas eu vou subestimar o mercado e falar, não, então agora eu vou shortar. Não. Ele pode ficar aqui cozinhando o galo, né? Para quem não sabe, é demorando de acontecer. Aí toca aqui no fundo no diário. Quando for 21 horas do dia de hoje, ele abre para cima e vem testar aqui no topo. Aí no dia seguinte a mesma coisa, até que alguém ou o mercado injete capital e ele suba de uma vez ou simplesmente resolvam shortar. Tá entendendo? Então, enquanto esse padrão estiver repetitivo, andando de lado, nada feito. Agora, onde tivemos aí a abertura do semanal, vamos ao semanal. Observem como fica claro aqui, ó, esse padrão, tá? Vou limpar porque aqui não terá utilidade, fica confuso analisar isso aqui. Marcando o corpo aqui desses dois candles, que é a mínima, e marcando aqui a sombra, foi o nível que ele buscou mais baixo. 89.035. Aí eu marco aqui para nós, sinalizo a máxima. 109, né? 109.562. Então nós temos, já falei sobre isso aqui no vídeo passado. Nós temos um mastro e nós temos uma bandeira, tá? Ele testa o topo da bandeira, testa o suporte, vai no topo, testa o suporte. Eu falei para vocês da zona de acumulação, da zona de... Se ele tocar nessa região, ou quem sabe mais baixo, e mostrar reversão de tendência, a sacada seria comprar na reversão para pegar todo esse lucro aqui, 23,09. Se o padrão, ele é claro que está distribuindo, fazendo topos mais baixos, nós temos que respeitarmos e aguardarmos aqui uma possível reversão da tendência, seja desse nível, quem sabe de níveis mais baixos. Agora, Cláudio, quando que isso aqui complica? Quando ele perder essa região e começar a corrigir. O que eu acredito que não seria o caso agora. Porque observem aqui o padrão repetitivo. Ele se afasta das médias e corrige nas médias. Quais são essas médias? 25 e 50. Aqui ele poderia corrigir até esse nível e nós temos a média de 20. Caso ele chegue aqui, é aquilo que eu explico para vocês. Nós já compramos? Não. Por quê? Porque existe a probabilidade de corrigir e testar 50 e quem sabe vir aqui até a nuvem de Ishimoku e voltar. Então, eu estou aguardando um ponto, uma zona de acumulação, uma zona de compra favorável para eu ter lucro no Bitcoin, já está negativo. Quanto mais ele corrige, ele está me favorecendo. Por quê? Explico essa teoria para vocês. Nós só compramos algo no mercado se tiver um padrão claro de reversão de tendência. Presta atenção, vou colocar no 4 horas. Eu sou um operador que cheguei no mercado e quero fazer um day trader, tá? Mas quem vai determinar o que eu quero fazer é o mercado e não o meu querer. Eu quero comprar para valorizar. Aí primeiro eu preciso levar em consideração o bom senso. Existe uma estrutura de alta aqui para eu comprar e esse preço? Não. Eu já identifiquei que as médias estão mostrando um padrão negativo. Todos os indicadores mostram que está distribuindo. Então eu marquei a mínima aqui e a máxima. Se eu quero me posicionar para uma operação, seria o quê? Aguardar o preço perder esse suporte para eu fazer o quê? Shortar até aqui, ó. Pegar daqui e shortar até esse nível. 2,15, se eu alavancar vezes 10, é 2,15 vezes 10. Dá lucro? Dá. Então ele está indo para baixo. A lógica é shortar de cima, tá? E não shortar embaixo. Eu estou dando um exemplo. Então, a maior probabilidade desse gráfico agora é shortar e não comprar. Aí entra aquela máxima. Mas Bitcoin tem tecnologias. No futuro ele poderia buscar 500 mil dólares. Tudo bem. Mas esse padrão não é um padrão de compra. Aí o que é que eu faço? Olha, toda vez que vocês pegarem o seu salário, compra R$50 de Bitcoin por semana. Normal, eu poderia dizer diferente. Coloca em USDT e fica de stand-by. Por quê, Cláudio? Porque quando ele cair na nossa zona de compra, você compra com preço razoável, ou seja, mais barato, e teria uma margem de lucro maior. Aí o que é que as pessoas fazem? Compra em qualquer ponto. Aí o cara vai e compra Bitcoin aqui, 109. Aí pega mais 50, compra aqui. Aí vem mais 50 e compra aqui. Quando ele cai na zona de acumulação, aí compra, que seria o ponto ideal,
E quando ele fizer a última compra, esse aqui já desvalorizou quase 60% ou 70%. Então, isso não seria um hold inteligente. Hold inteligente é analisar o gráfico e identificar os pontos críticos e pontos favoráveis para o operador. Então, uma boa compra de Bitcoin seria nessa região que eu sinalizei para vocês, tá? Agora, como o dinheiro é de vocês, vocês fazem o que quiser, não tenho nada contra, só estou dando um feedback favorável para o operador, porque aqui nós defendemos o operador e não o ativo, tá? O ativo é soberano, ele sempre irá cair e subir. O operador, se ele zerar a banca, ele demora de voltar. E aí nós sabemos disso, então vamos ter cuidado com isso. Então aqui vocês já viram a ideia sobre o Bitcoin. Outro detalhe, geralmente não é uma regra. Quando o Bitcoin está corrigindo ou o dólar está prestes a romper, o dinheiro migra e vice-versa, tá? O dinheiro migra para o mercado de bolsa e os caras dão um gelo no Bitcoin, ele começa a corrigir, e quando ele vai em um suporte considerável, o dinheiro volta e compra, certo? Fica migrando de um mercado para o outro. Então, vamos aqui ao gráfico do dólar, né, do SD par real, e observem que eu sinalizei aqui para vocês um padrão. Ficou até muito claro, né, porque nós estávamos em uma tela negra, e aí passamos para uma tela branca, ficou aquela claridade assim, muito forte, mas é só para diferenciar uma tela da outra, tá? Então, observem. O dólar aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, tá? Ele formou o engolfo de alta nesse ponto aqui, ó, no dia 21 de fevereiro de 2025, na sexta-feira, tá? 21 de fevereiro. Por quê, Cláudio? Nós estamos aqui em um gráfico diário, tá? Esse aqui, ó, 24 de fevereiro. Tá? O que é que acontece? Isso aqui é uma zona de suporte. Se nós quisermos acompanharmos o dólar para fazer uma compra, seria essa zona aqui de região, para fazer uma entrada. Seria exatamente aqui. Caso ele rompa, nós iríamos entrarmos aqui e buscarmos 10,01. E se ele reverter, a tendência é o Bitcoin corrigir. Aqui ele já mostra o enfraquecimento, ó, que não irá romper por enquanto, está respeitando e voltando tudo que ele fez. E se ele perder, o que acontece? Olha a zona de compra aqui favorável para o operador. Estão vendo que a zona forte de compra é essa aqui, 5,40, e ele está tentando fazer uma reversão em 5,71. Aí o que acontece? Preste atenção. Se isso perde aqui, ó, provavelmente esse capital daqui migra para essa reversão aqui, ó. Certo? É uma regra? Não, todos sabem que não é uma regra. Mas pode acontecer de perder aqui e o dinheiro migrar da bolsa e entrar nessa reversão de tendência. Porque ali nós temos praticamente 18 dias, né, andando de lado congestionado. Aqui, ó, já ele perde. Se perder, o que acontece? Vem buscar essa região favorável, que seria uma região de 5,40. Então vamos lá, vocês que estão comprados em USDT, tá? Lá na Binance ou qualquer uma outra corretora, e observam que o USDT está prestes a perder aqui, buscar 5,40. Aí esse negócio começa a mostrar um ponto de reversão. Vocês acham que os caras vão ficar comprados no USDT esperando ele corrigir a 5,40? Claro que não. Eles vão fazer o quê? Vão fazer isso aqui mover. Entrar para quê? Para subir. Porque se ele sobe, presta atenção, ele sobe aqui, né, e retesta a resistência, e o dólar, ele desce e vem numa zona forte de compra, quando ele bater aqui, os caras saem daqui e passam para aqui. Por quê? Porque aí reverte essa tendência. Então eu venho acompanhando isso no gráfico e já mostrei para alunos que geralmente, na maioria das vezes isso aqui acontece. Não é uma regra, mas na maioria das vezes acontece. Então fiquem ligados no gráfico do SDT, né, lá na corretora. Aqui é o SD, par real. Se isso acontece ou ele perde aqui, provavelmente os caras irão comprar, porque ninguém quer ficar segurando o SDT desvalorizando, tá? Da mesma forma, se ele volta desse ponto aqui, ó, ele começa a voltar aqui, ou seja, retornar desse ponto para buscar todos esses níveis, se ele rompe aqui, ó, o que acontece? Os caras aqui, ó, vendem nesse ponto, passa para o SDT, quando o Bitcoin chegar na zona de compra, eles compram Bitcoin na hora da reversão. Então, por que eu digo que o mercado tem time para se comprar? A partir do momento que eu compro um ativo, eu preciso entender que ele está revertendo a tendência para alta. A partir do momento que eu decido vender, eu identifiquei algum ponto crítico ou negativo e entendi que é o momento de vender, tá?
Então, se eu identifico esse padrão aqui corrigindo e ele perde essa meia-lua aqui, esse suporte, eu sei que eu tenho que abandonar essa operação, certo? Ou eu passo para o par euro, real, né, qualquer uma outra moeda física do globo, ou simplesmente eu decido, cara, eu vou migrar para o Bitcoin, porque ele está mostrando uma reversão de tendência, eu saio do dólar, compro o Bitcoin e ele começa a subir. Isso aqui é a estratégia de quem? De baleias, né? Porque se eu mudar aqui do SDT para o Bitcoin, não vai mudar nada no gráfico, né? Eu só mudei de ativo. Mas um cara que tem muito capital fizer essa manobra, ele consegue sinalizar uma reversão de tendência aqui. É uma regra, Cláudio? Não, mas preste atenção. Existe time para tudo nessa vida. Eu vejo pessoas que me abordam, Cláudio, me falaram de uma moeda aí e dizem que no futuro ela irá subir bastante. O que é que você acha? Quando eu abro o gráfico, a moeda está indo para baixo. Ah, nós agora estamos comprando faca caindo de bico? Estamos tomando banho em chuvas de canivete? Não. E por que vai comprar? Porque falaram que vai subir. Bom, que vai subir, vai. Agora é preciso comprar em uma reversão de tendência. Porque se eu identifico aqui ó, que o SDT, né, ou o SD, ele irá corrigir e buscar uma zona de conforto, eu tenho por obrigação colocar um stop nessa bagaça. Porque se ele perde aqui, para que eu vou segurar um negócio caindo? 5,68. Perdeu, vai a 5,40. Para que eu vou perder 28 centavos aqui? Esperando o que desse negócio? Então tem que ter um stop aqui embaixo. E se tem stop e derrete, eu preciso migrar essa venda para algum lugar. Pode ser para o real, pode ser para o euro. E se o Bitcoin estiver com um padrão de reversão, eu já compro logo o Bitcoin para reverter, já subir e eu não ficar com esse capital aqui passivo dentro da corretora, ele se torna ativo. E vice-versa, tanto de um como do outro. Então, atentem para esses padrões, tá? Para quem não sabe, na corretora nós temos o gráfico do Bitcoin, o gráfico do dólar e o gráfico do ouro. Então, o dinheiro ele fica migrando de gráfico para gráfico para que não sofra uma correção acentuada como é a correção do Bitcoin. Então, se o dólar perde 5,68 para buscar 5,40, poderia sim acontecer uma reversão desse ponto. Porque eu não vou confirmar que eles irão migrar e entrar no Bitcoin, mas existe uma probabilidade, existe, e eu preciso aguardá-la, tá? E da mesma forma, Bitcoin, se ele perde aqui e o dólar começa a reverter, rompe isso aqui, ó, eles irão entrar. E vocês sabem disso porque eu passei essa análise para vocês aqui, ó, tem no nosso grupo. Quando o dólar começou a sair de 4,80, eu mostrei que ele iria buscar níveis mais altos. E ele bateu os nossos alvos, ó. Olha onde ele veio. 6,30, tá? Então existe sim uma relação de correção de USDT, que é o SD, e o Bitcoin. Então o cara fica atento nos dois gráficos, tá? Migra de um para o outro e do outro para um. É só prestar atenção nesse negócio que dá certo, tá, pessoal? No mais, eu agradeço a atenção de todos, tá? Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seu amigo, compartilhe na sua rede social. Se não faz parte do nosso grupo do Telegram, é um grupo free, venha fazer parte do nosso grupo free. Lembrando que nós temos o nosso grupo VIP, onde eu passo sinais de todas as altcoins, ponto de acumulação, analiso altcoins para compra em médio e longo prazo, fazendo hold inteligente, que é onde o operador entra no ativo e assim que entra em questão de dias ou horas, o ativo começa a reverter. Por quê, Cláudio? Vou explicar. Nós entramos aí de uma corretora custando 6,28. 6 meses ela buscou R$ 50. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tenho aquela estratégia de compra porque tem potencial. Eu só compro quando bate a zona confortável para o operador e quando ele tocar na zona, quando ele mostra a reversão, eu sinalizo a compra. Então o seu capital ele não fica muito tempo parado esperando uma reversão, porque eu já passo a análise no ponto de reversão. Entenderam? Então, análises de médio e longo prazo, é 6 meses, um ano, não. Questão de 2, 3 meses, elas buscam todos os alvos, porque já entramos na reversão em andamento. Para quê? Para pegarmos o ativo o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? No mais, muito obrigado pela atenção e vamos aguardarmos aí uma nova análise.